E aí, pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio de Protagonistas de Impacto. Ao longo desses últimos meses, a gente tem trazido para cá vozes relevantes, histórias que o Brasil precisa conhecer. E eu quero contar para vocês que tem sido, em base semanal, receber mensagens do Brasil inteiro, até mesmo de Portugal, de pessoas que estão se inspirando com essa história. Passou a ser comum eu chegar em alguns eventos e as pessoas falarem, nossa, eu assisti tal episódio, isso transformou de tal forma o meu olhar. Pessoas que estão saindo de período de maternidade, licença maternidade, pessoas que estão ingressando na temática de impacto. Está sendo uma troca muito, muito positiva. Então, quero só incentivar que vocês também, estou aprendendo sobre o digital, então que vocês também compartilhem, também cliquem no canal, que eu vi que isso também é importante. Dentro do Spotify, muitos de São Paulo têm me falado, eu estou ouvindo no carro, no trânsito, voltando do trabalho. Então, isso, compartilhem com as pessoas, que possam se inspirar com essas histórias, que possam também aprender. Também tive a alegria de ouvir de algumas pessoas que as conversas que estão aqui acontecendo foram verdadeiras aulas para elas. Então, é isso. É esse o propósito do Protagonistas de Impacto, que é democratizar histórias de pessoas que estão transformando o Brasil. E hoje, finalmente, eu consegui que Ellen Pedroso estivesse aqui em São Paulo para que a gente pudesse conversar sobre a história dela, a liderança que ela tem ao longo dessas últimas décadas construído, lapidado. Então quero te dar as boas-vindas, Ellen. Obrigada por você ter conseguido estar aqui. Que delícia, Aldinha. Muito bom. Te amo, querida. Também. A Ellen, além de ter uma companhia de trabalho aí ao longo desses últimos anos, é uma amiga muito querida. É muita admiração mútua e a gente troca demais. Assim, é bom a gente saber que pode contar uma com a outra. Muito. E a gente sabe que é verdade, né? A Ellen está hoje à frente da Diretoria de Direitos Humanos, né? E responsabilidade corporativa. E responsabilidade corporativa da L'Oréal Brasil. E vem aí ao longo dessas últimas décadas também liderado instituições relevantes. E aqui a gente vai falar além da Ellen profissional, né? Mas como essa liderança protagonista de impacto se construiu, foi lapidando seu olhar, sua forma de estar no mundo. Então, eu quero começar te convidando para você se apresentar. Me apresento. E agora você estava falando, a gente tem isso em comum também, né? A gente passou por vários setores, né? Terceiro, grandes. Eu acho que é uma coisa que eu ainda não empreendi. Você é empreendedora. Daqui a poucos meses eu faço 15 anos de empreendedora. Uau! Paris, linda. Mas, enfim, intraempreendedora antes, sem saber que isso existia. Exatamente. Eu não sabia que isso existia. Bom, mas me apresentando, eu estou nessa função, né, de diretora executiva de uma multinacional de beleza número 1 de beleza do mundo. Incrível. Primeira mulher afrodescendente numa posição de C-Level em Comex, né? A gente tem um presidente brasileiro, é o primeiro em 65 anos de L'Oréal no Brasil. E ele conta muito essa história de que quando ele assumiu, ele queria que o Brasil, embaixo de L'Oréal, tivesse a representatividade da nossa história, do nosso país. Somos 56% da nossa população pretas e pardas, e ele queria ter essa certeza de que ele ia criar essa representatividade dentro da empresa. E hoje já somos 46% de pessoas profissionais que se autodeclaram pretos e pardos. Então, 46%. Parabéns, L'Oréal. Gosto de ouvir legal. Essas histórias. Somos fundadores do Mover, né? Então, um movimento de equidade racial com mais de 50 empresas. Ele também tem esse movimento e ele batalhou muito para que essa posição de responsabilidade social corporativa estivesse no comitê dele, no C-Level mesmo. Então, eu respondo direto para ele. E foi uma mudança de carreira, né? Porque eu, sim, já tinha passado por governo. Eu comecei minha carreira com o governo. Depois eu migrei para o terceiro setor, fui assumindo projetos de gestão e indo para a área mais de coordenação. Depois de uma experiência fora do Brasil, eu volto no Instituto Coca-Cola, então, né, entrando aí num universo mais de fundação empresarial, entendendo mais
essa visão de reputação, de sustentabilidade. Que é terceiro setor, mas é ligado a uma agenda corporativa. É um investimento social privado, né? Exato. Que o GIF trouxe muito esse conceito, que eu gosto muito desse olhar. De uma forma estruturada, um investimento voluntário, mas consistente e estruturado com uma meta. E tem, sim, um diálogo importante com as estratégias da empresa. E, inclusive, Coca-Cola foi um grande... primeiro, acho que o player de trazer o conceito de valor compartilhado, né? Então, para o Brasil. Essa memória. E que eu acho que tem essa reverberação até hoje, do que a gente pode ter um ganha muito maior quando a gente também tem essa aproximação com o negócio, né? E aí eu fui, enfim, diretora executiva do Instituto Ronald, passei pelo CIEDES, que é uma organização que eu tenho muito orgulho, né? Tá acho que, se eu não me engano, acho que é a primeira ou segunda do top 500. Mesmo? Sim. Ranking. Incrível. E essas experiências todas, né? De entender como é que a gente faz impacto e num país tão desigual e levando acesso, no caso do Instituto Ronald, à saúde, buscando oportunidades de inclusão para as pessoas por visão mesmo de mobilidade social, mas também esse lado do empreendedor, né? Porque, e aí que eu fui entender depois, quando eu conheci a Liga, que era um intraempreendedorismo, que a gente não dá esse nome, porque no terceiro setor a gente é um pouco de tudo. Não. Porque não tem como não ser empreendedor. Não tem. Só você não sobrevive, né? E é engraçado que outro dia um amigo meu perguntou, ele, enfim, estava pedindo ajuda para um contrato. Eu falei, deixa eu dar uma lida, porque aí ele falou, mas como assim? Você é psicóloga? Aí eu falei, cara... Você não está entendendo. Assim, gestora de terceiro setor, você é RH, você sabe ler um contrato como ninguém. Acima e embaixo, é isso aí. Então, até hoje eu sou isso, porque exatamente. Eu aprendi a empreender no terceiro setor. E aí eu falei assim, já que eu estou empreendendo, eu vou fazer mais coisa. Aí eu abri minha empresa. Olha só. É isso. Então, também me deu coragem para, quando veio esse convite para a L'Oréal, de assumir esse lugar, principalmente por ser C-Level, porque eu quero ser, de fato, uma pessoa que está abrindo caminho para muitas outras, né? E a gente está fazendo um trabalho incrível. Existe um time de D&I, né, de inclusão. Tem a Marcinha Silveira, que todo mundo conhece e gosta. Na época do Sistema B. O Edu Paiva, agora como head, fazendo uma grande transformação dentro para fora. Eu acho que a gente consegue aqui levar a L'Oréal para um outro patamar. Então, tem uma turma que a gente dialoga muito e essa agenda toda extrafinanceira me deu muita coragem mesmo de assumir um espaço num lugar que eu sempre fui parceira, né, de empresa, estando dentro, seja como investidor, mas tinha um distanciamento importante, porque eu estava protegida numa causa, né? Assim, eu sempre respondi para o presidente da empresa, mas ele era o presidente do conselho, né? Quantas vezes a gente chega naquele momento de ter uma agenda com o CEO e ele fala, graças a Deus, uma agenda positiva. Então, meio que sempre fui nesse lugar, né? De ser a pessoa que leva a agenda positiva no mundo corporativo, que vem falar de mudança, de acesso, de inclusão. E, de repente, estar dentro da empresa me deu bastante frio na barriga, assim. Mas já estou indo para 2 anos e meio, por aí. Já foi tem em isso, junho. Foi junho de 2022. Quase 2 anos e meio. Eu também, me parece que foi ontem, me lembro você anunciando que ia... Teve a passagem pelo Pacto, né? Pacto Global, que eu acho que também fez essa aproximação da visão retomada, né? Porque eu fiz um MBA em sustentabilidade lá no início pela UF, ainda em 2006, fui uma das primeiras turmas. Então, também ter essa retomada desse universo da sustentabilidade, né? Uma série de empresas, as maiores empresas do Brasil que estão ligadas ao Pacto. Então é interessante. Uma rede de empresas, enfim, acaba lidando com lideranças que estão à frente de pautas de impacto com a força das grandes empresas, né? E qual é esse papel, né, das empresas? E a gente fala muito isso, eu falei isso na minha primeira conversa com o meu CEO,
de que empresas como a L'Oréal têm um PIB maior do que muitos países, né? Então, o papel de um líder como ele, né, o Marcelo Zimmet, meu chefe, mandar um beijo para ele. Oi, Marcelo, tudo bem? A gente ainda não se conhece. É muito legal ver que ele é um cara visionário, assim, abraçou o tema, entendeu o Brasil e ele coloca essa dinâmica extrafinanceira como uma importância de inovação, né? O Brasil, a gente tem uma diversidade tremenda de tons de pele, de cabelo. A gente tem um centro de pesquisa e inovação no Rio de Janeiro, lá perto da UFRJ. É um dos 7 hubs do mundo. Ah, é? De pesquisa e inovação. Você sabe você sabe disso, mas só contando para o pessoal. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o L'Oréal em 2015, nunca vou esquecer, porque foi quando meu filho nasceu. Durante 2 anos, né, com um programa de desenvolvimento sustentável para a cadeia de fornecimento. E o centro estava em construção naquela época. Então, eu me lembro disso ainda em fotografia. Que legal ouvir que está em 7º no mundo. Olha só. Maravilhoso, é um dos 7. A potência de uma grande empresa para mudar, para trazer, né, novas práticas, novas possibilidades, quebrar o status quo em algumas práticas, muito, muito poderoso. Você tá trazendo da cadeia de valor, olha lá, desde lá atrás, né? A gente tem um programa de inclusão solidária mesmo para os nossos colaboradores, para os nossos fornecedores. É o Solidarity Sourcing. Não esqueça, essas coisas a gente passa pelas empresas, a gente leva os nomes junto. Que só cresce, sabe? Então, mais de 50% dos nossos fornecedores tem pelo menos um projeto com a gente. E a gente, enfim, tá aí agora já trabalhando também com Living Wage, que é nós já somos o primeiro signatário do movimento de salário digno, 100% dos nossos colaboradores, e agora a gente, no Brasil, começa mapeando, já temos mapeado os nossos fornecedores e estamos nessa jornada também de trabalhar com eles. Então, tem muita coisa que uma empresa pode fazer. Muita. É um protagonismo, sabe? Do tamanho como essa empresa é. Então, eu tive essa ansiedade de você fazer uma mudança de carreira. Eu vou fazer 50 anos, né, gente? Assim, eu sei que eu uso produtos L'Oréal, não parece? Mas, olha, fazer uma mudança... Estamos lá daqui a 2 anos também, Ellen. É um desafio, assim, né? Mas você sabe que você trouxe um ponto, depois eu quero voltar ainda para a tua história, mas você trouxe um ponto que para mim está muito claro quando eu pego um olhar assim muito para quem está dentro, as lideranças que estão dentro das empresas. Essa faixa etária que você está, eu acho até mesmo começando lá para os 40, e eu acho que isso vai, na tua faixa etária, mais uns 10 anos, mas principalmente 40, 50, a gente tem um misto de competências e potências únicos, porque você já tem uma maturidade, visão sistêmica, capital social, que você já entende como lidar com navegar esse sistema político, colocar a força dessa corporação em prol de uma causa complexa. Você também, ao mesmo tempo, tem ainda muita energia para fazer isso. Então, para mim, é essa faixa etária que eu gosto muito de trabalhar, desenvolvimento de liderança. Porque são as que têm a maior capacidade de fazer mudanças sistêmicas e em escala. Então, assim, foi uma constatação trabalhando com empreendedorismo nesses últimos 10 anos. 8, para ser mais preciso. Mas, assim, enquanto esse é o lugar de maior potência, não menosprezando a juventude e também quem está 60 a mais, não é isso. São competências e lugares de potência distintos. Mas existe uma potência enorme na tua faixa etária. O que eu acho muito incrível que você está falando, a gente tem discutido muito agora, a gente tem vários grupos de afinidade, né? Assim, muito gerenciado aí pela esse núcleo de diversidade e inclusão, com muitos colaboradores, e a gente agora criou uma de gerações. E a gente começou a conversar porque temos mais de 5 gerações trabalhando numa empresa. Hoje, na L'Oréal, tem mais de 5 gerações convivendo. Então, cada faixa etária, ela tem um olhar. E você colocar isso todo mundo junto, a gente... Sim. É uma conversa para outro podcast.
Posso, inclusive, trazer o que a gente já aprendeu com jornadas. Você traz, capacitam alguns como intraempreendedores, outros como mentores, outros como membros de banca, outros como sponsors, e a coisa flui, que é uma beleza. Muito legal, mas é esse mundo que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que uma coisa a gente tem, por ser mulher e essa faixa, acho que de etária, assim, muita coragem, né? Muita. Coragem de começar de novo. Generosidade, né? Porque acho que tem um lugar que eu vejo lideranças como você, como outras mulheres que eu admiro, nesse lugar de potência, de estar inspirando e dando espaço para outras mulheres. Isso é um lugar que é histórico dentro do meio empresarial, que a gente está vivendo também. Ainda sobre você, Ellen, que você já trouxe um pouco da tua bagagem profissional, mas me conta uma história de você, de onde você veio. Olha, eu tenho clareza, acho que sempre tive, do privilégio que eu tive, porque diante das perdas que aconteceram muito cedo, eu perdi minha mãe com 11 e meu pai, eu estava com 12 para 13, foi muito na sequência. E eu sou caçula, temporã, minha diferença para os meus irmãos é de 13, 14, 15 anos, né? Então, foi uma fase muito difícil para a gente, né? Eles eram ali iniciando a juventude deles e eu uma menina de 11 anos. E foi tudo muito complicado, né? Então, eu acho que eu amadureci muito rápido. Eu não me lembro... eu tô com uma menina hoje de 11, né? E eu tô vendo... e eu estudei também adolescência. Eu comecei atuando nessa área. Eu penso hoje, assim, que eu não tive essa adolescência, né? Eu já tive que amadurecer para uma jovem, né? Com 12, 13 anos, eu ajudei, contribuí muito a cuidar do meu pai, que era um senhor de 62 anos. Hoje nem é, mas assim, naquela época, nesses 62 anos, Sim. A relação comigo era meio de avô, né? Então, eu lembro situações bem difíceis, assim, de ter que ajudar a dar banho, sabe? A alimentar, porque ele ficou muito doente. Então... é isso, foi bem complicado. E depois que eles se foram, assim, a gente... enfim, o que a gente vai fazer, né? Financeiramente. E é impressionante como ali, eu acho que eu me dei conta, né? Que eu tinha um privilégio de uma família estruturada e tá numa comunidade de Zona Sul do Rio de Janeiro, né? E que por mais que a gente estava com uma dificuldade financeira muito grande, a gente tinha acesso. Sim. E a rede, né, que a gente tem é uma rede que não só era generosa, mas também tinha acesso. E eu não tive perdas de acesso à educação, à saúde. Então, eu fui bolsista. É lógico que desenvolveu em mim uma questão. Acho que eu faço terapia há muitos anos e tem um lado bom, tem um lado ruim, mas eu sou muito voltada a resultado, né? Assim, não posso falhar, não posso errar, porque tudo tá em jogo. É como se o tempo inteiro eu estivesse podendo perder qualquer situação que eu alcance. E o tempo inteiro buscando estratégia de como eu vou me manter naquele lugar. É uma coisa bem complexa e difícil de sair, porque quando você tem uma média de uma escola é 6 e para você permanecer você tem que tirar 7. Eu tinha, às vezes, dificuldade em alguma matéria. Eu identifiquei quais eram as meninas da sala que eu achava que eram o máximo e eu falava... é com elas que eu preciso. Então, eu comecei a estudar para estudar com elas. O dia que eu recebi um convite... olha... para eu estudar na casa delas, e eu contei isso outro dia para Joana. Estrategicamente, eu tenho uma pequena. super amiga, Joana, que mora em Madrid hoje, maravilhosa. Eu achava ela, assim, gente, a pessoa mais inteligente. A gente se encontrou, ela veio ao Brasil. E eu contei essa história para ela, ela ficou assim, como assim? Você sempre foi inteligente. Você não está entendendo, amiga. Eu estudava não sei quantos dias para poder chegar na sua casa e tá assim, ó, podendo conversar contigo, entendeu? Então, assim, esse é o tipo de para uma menina, né, de 12, 13 anos ali. E na faculdade não foi diferente, eu fiz faculdade aqui e foi também bolsista, era FIES, né, já não era ligado mas tinha esse mesmo fantasma, assim, sabe, de que eu podia
perder aquela condição a qualquer momento, sabe? E isso é uma coisa que precisa ser trabalhada, e eu converso, inclusive, com outras pessoas, porque eu era a única que tinha cabelo crespo, eu não tinha uma clareza se eu era branca, parda, o que eu era, né? Eu acho que eu só fui entender isso quando eu fui morar nos Estados Unidos, que a gente tem que escrever, né? Se você é hispano, se você... E ali eu comecei a pensar, né? E aí, volto para o Brasil, essa discussão racial estava muito importante. Uma das minhas irmãs era né, da BPN, que é um núcleo de pesquisadores negros, e na UERJ. Então, a gente começa a entender quem eu sou, da onde eu vim, da minha história, da minha família, que veio, né, de uma região de café, e começa a buscar as histórias, e quanto a gente tem uma origem, sim, e ser letrado mesmo, do que é esse país, que todo mundo constrói uma história de miscigenação, de que não existe racismo. Eu ouvi essa semana um treinamento de uma pesquisa, e eles falando que o Brasil é um dos países mais racistas que não tem racista, né? Que vive o racismo todo dia, mas não tem nenhum racista. Se você pergunta, ninguém é racista. Então, é uma construção, né? Eu acho que a minha história é uma história de resiliência, de construção, de muito aprendizado. O tempo inteiro estou aprendendo. Estou sempre buscando me entender no lugar que eu estou, né? Não, e admirável, Ellen, porque você contando tua história me veio muito a imagem de uma menina tentando sobreviver, aprendendo, ao mesmo tempo numa fase da vida que é a adolescência, que já é complicado para todo mundo, Sim. que você está ali se identificando, né? Você com o seu corpo, você com os seus primeiros afetos, né? E aí tudo isso passando pela tua vida e você tendo que ao mesmo tempo se segurar num lugar de performance, né? De poder estar... E o quanto isso também, eu digo também pela minha história de vida, você vai internalizando algumas questões que ao longo da vida você fala, tá bom, isso aqui eu não preciso mais. Né? Eu já estou num lugar. Mas que isso também nos faz tão humanas, né? Assim, não, sem dúvida. Isso nos traz também a capacidade de empatia, quando você vê a história do outro, de falar assim, não, isso aqui realmente eu já tive nesse lugar. Já entendi que onde você quer chegar, pode ficar tranquilo, você vai chegar. Sim. Né? E também te vejo num lugar assim de ter, ao longo, você falou agora a questão toda de se auto-reconhecer, né, da sua própria origem, de que lugar de fala você queria estar, e de quando você fez isso de uma forma também que você fala sobre isso de uma forma que é muito bonita, que assim, reconhecer isso que você acabou de compartilhar, que é muito bonito que você foi se descobrindo, né? Sim. No momento em que essa pauta também está sendo escrita, né? Ainda está sendo moldada no Brasil, né? Ainda está sendo construída no Brasil, né? Como cada um pode honrar sua ancestralidade, se autodeclarar verdadeiramente como ela se vê, né? E não necessariamente como melhor vai ser aceito. Sim, né? Eu acho que a gente tem que falar, porque foi um projeto, gente. Foi um projeto para clarear o Brasil. Foi um projeto para negar uma história muito triste, de sequestro, de escravização. A sede da L'Oréal fica numa região, né, da pequena África, que foi um dos maiores portos de recepção de escravizado. E a gente foi ter acesso a esse lugar, a essa visão, que hoje é patrimônio histórico da Unesco e tal, por conta da revitalização ali da pequena África, dessa região, zona portuária do Rio de Janeiro, por conta dos eventos, né? De Olimpíadas. Então, é tudo muito novo. É muito. A gente tem que falar, a gente tem que ter programas dentro das empresas. A gente escuta muitas pessoas que entram na empresa e depois do letramento, depois do tour na pequena África, depois desse processo, é que vão falar, olha, eu sou pardo. Então, assim, até nos nossos projetos sociais, sabe? É interessante porque, assim, a gente está fazendo muita coisa legal, muita coisa legal. Eu acho que a gente vai falar de propósito, né? Claro. E uma das coisas que eu estou muito feliz é de ter conseguido somar forças, assim, e quanto que a gente está fazendo coisas importantes, sabe? Assumir seu lugar, né, Ellen? Que é isso, potência como você. Encontrar os propósitos, né? Dessa plataforma gigante que é uma empresa multinacional e a gente trazer
humilde experiência, mas local, mas de muitos lugares. Bonito. E acho que a gente tem essa coisa no país mesmo, nos nossos próprios grupos. A gente entra nos grupos de projeto, a gente tem uma escola de beleza, a gente olha visivelmente pelo fenótipo. As maiorias são pardas e negras e elas não se reconhecem, porque nas comunidades, nas favelas, tem pessoas com pele muito mais retinta, muito mais negras do que elas. Elas falam, não sei, muito mais negros do que eu. Como se houvesse, que é a questão do colorismo, né? Então, é complexo. É complexo, é. E acho Mas que a gente necessário, tem que falar. é E falar de forma natural, porque está em construção, né? E principalmente falar que não sabemos ainda lidar com isso, né? Isso tem sido muito o meu lugar a partir de movimentos, como movimentos de empresas B, da Liga de Empreendedores, de redes internacionais como a BMW Foundation, que a gente faz parte, e outras. A gente também se vulnerabilizar num lugar assim, gente, se a gente não se colocar no lugar de aprendiz, a gente não está sendo verdadeiro, porque todo mundo está aprendendo. E a gente está aprendendo no lugar assim, a educação que nos forjou quem nós somos, não falou sobre isso. Sim. Então, como é que a gente vai aprender na fase adulta? A andragogia é diferente da pedagogia. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, antes de mais nada, obrigada por você ter trazido a tua história, porque eu sei o quanto ela é preciosa para você. E aqui, caiu na rede, tá para o mundo. Então, obrigada. Vamos falar de algo que acho que você já trouxe, algo que você construiu, né? Mas queria também dar espaço, que a gente vai falar sobre algo que você construiu, uma história que você construiu, uma que você está construindo e uma que você quer celebrar até 2030. Vamos começar por uma que você, talvez já como intraempreendedora, que você tenha construído. Acho que eu vou trazer esse exemplo, porque eu acho que foi um marco do intraempreendedor, foi muito junto, né? Tá. Estava na pandemia, foi muito quando aproximei da Liga, também ali nesse movimento que a gente estava conectado online, né? E eu estava, né, no Instituto Ronald, um espaço de muita construção, até de influência em política pública, com os maiores hospitais de oncologia pediátrica do Brasil, com uma história de um Dia Feliz, que é uma história de mais de 3 décadas de sucesso, mobilizando recurso. É admirável. Um trabalho fundamental da jornada da família, e aí eu vou contar um pouco dessa história que tem a ver com esse case, de como é que é essa família que passa desde o diagnóstico do câncer, né, e o quanto o câncer numa criança movimenta e afeta a família inteira, da parte econômica até a dinâmica da casa, né? Famílias que se separam, né? Se tem mais de um filho, os grandes centros de tratamento são em lugares mais populosos. Então, você precisa ter mais casos para ter especialistas. Então, as pessoas naturalmente têm que se deslocar da sua região, demoram muito para ser diagnosticadas. Apesar do SUS ter um trabalho maravilhoso, ainda tem uma importância do diagnóstico, e a luta do Instituto foi ter trazido esse programa do diagnóstico precoce, ter desenvolvido com a comunidade médica da oncologia pediátrica e treinar junto com os médicos dos postos de saúde, com realmente essa visão, por isso essa conexão importante com política pública. E tudo sempre foi feito muito presencial. Dos eventos de captação aos nossos treinamentos para os parceiros, sempre foi tudo muito pensado. Uhum. E na pandemia, né, tudo estava de cabeça para baixo, tudo virando online. E eu gosto muito de inovação, eu gosto muito de entender. A gente tinha um time no Instituto também muito especial, pessoas que acreditavam muito nessa mudança, né, no processo de negociação com uma comunidade médica muito tradicional, que tinha suas resistências. E nesse processo eu conheci a LIP, que é um núcleo de startup dentro da KPMG, e em parceria a gente fez o que a gente chamava de hackear o câncer infanto-juvenil. Tá. Então foi um grupo que trabalhou para conversar com os hospitais, com as famílias e pensar numa solução. E a gente criou uma campanha do Hack for Good, teve um jantar aqui em São Paulo, onde foi anunciado e buscando parceria. E essa jornada da família foi desenhada por eles e que hoje
ela implementa, né, todos os programas do Instituto. E eu soube recentemente que a nova diretora, Bianca Provedel, que eu amo, está até num dos livros que a gente está juntas, de Mulher Terceiro Setor, levou essa jornada, né, para o global. Para frente. E parece que a RMHC, que é o Ronald McDonald House Charity, ela entendeu que essa é a jornada e isso está sendo aplicado no mundo todo, né? Então, a gente tinha ali naquele momento uma intenção muito de ter um aplicativo, uma solução. Não foi para frente, mas dali saiu uma estratégia, uma visão que hoje pode estar fazendo aí o desenho de uma estratégia de uma organização global. Então, são exemplos, sabe, de que... E isso foi muito possível por conta dessa rede, sabe? A gente estava ali muito isolado, mas ao mesmo tempo muito conectado. E a Liga, a gente, enfim, para mim foi um momento muito importante. Eu falo isso sempre. Você fez parte de um dos programas da Liga nessa época, né? E é ali que eu entendi o que era o empreendedorismo, e a gente se conectou, tinha aqueles campfires, assim, às sextas-feiras, assim, que era imperdível, 13h, se eu não me engano. Maravilhosos, são como se fosse, né, uma conversa em volta do fogo, mas incrível. Online, com empreendedores do mundo inteiro. Gente, né? Incrível. Então, abre a nossa cabeça, assim, de que tudo é possível, essa coragem que a gente falou ali, sabe, de que é possível mudar, é possível construir. Então, um pouco dessa história. Adorei. Eu já conheci um pouco essa história, mas hoje eu soube de mais detalhes, fiquei mais feliz. E o que você está colocando energia hoje? Conta pra mim. Cara, eu acho que essa missão, né, de estar numa empresa, e lógico, tem um pilar importante que é global, que é como a gente muda o nosso negócio. E a gente tem uma comunidade L'Oréal para o Futuro, que, enfim, extremamente dedicada. Assim, tem um time maravilhoso. E a gente já mapeou, né, mais de 50 pessoas que de alguma forma contribuem para os indicadores. Então é muito importante que a gente olhe para dentro dos nossos processos de inovação, centro de pesquisa e inovação, como que a gente traz. Então tem um olhar. Mas tem 2 outros pilares que o próprio Global traz, que é como a gente contribui para os desafios contemporâneos do mundo, e o outro é como a gente empodera nossas comunidades. E aqui fala muito com o meu próprio propósito, né? Então, essa visão de engajamento de stakeholders e projetos, a gente trouxe muito a visão da inclusão produtiva. E a L'Oréal, o grupo L'Oréal no Brasil, ele abraçou esse olhar, porque, de fato, como empresa número 1 de beleza, a gente tem um setor que ele tem uma missão muito importante de democratizar a educação. E é possível fazer mobilização de social com treinamentos rápidos, simples, e que as pessoas saiam dali com certificado e consigam mudar ali, acessar um trabalho. Então, a gente abriu aqui no Brasil, né? Já havia um programa global, que é a Beleza For Better Life, que é um programa de auxiliar de cabeleireiro, e a gente abriu uma nova escola na Pequena África, em parceria com a Fundação Darcy Vargas, que é uma organização centenária na região, que o pessoal conhece ali como a Casa do Jornaleiro, enfim, tem toda uma história. A gente se aproximou deles por conta do nosso Dia da Cidadania, e a gente começou muito a trabalhar em parceria. Agora a gente tem vários cursos financiados pelo Fundo para Mulheres e pela Fundação L'Oréal. Então, esse lado também de captação de recursos, a gente continua aplicando, trazendo recursos uma vez captando recursos, sempre. E a gente assume aí um compromisso até 2026, são mais de 13 mil mulheres que vão ser impactadas pelos nossos programas. E a gente focou muito na Pequena África e também mulheres indígenas, até entendendo toda a realidade que a gente tem da proteção das nossas florestas e o protagonismo que essas mulheres ocupam, né, em proteger a nossa biodiversidade. E a gente agora semana passada, a gente lançou o GoPro, que é uma parceria com o Senac do Distrito Federal, que também é uma nova forma de fazer inclusão, também com beleza. Então vai ter um polo regional no Conjunto Nacional ali em Brasília, também com uma metodologia do Instituto L'Oréal, que é um instituto
profissional, né, que hoje atua em diversos estados no Brasil, democratizando mesmo essa metodologia de aprendizado, e a gente pretende até 2030 trabalhar com 10 mil, atender 10 mil pessoas, 10 mil mulheres, e estamos focando muito em juventude, né? Recentemente, com o Pacto, a gente olhou e assinou o Educa 2030, então dentro desse universo a gente está com um foco muito importante em mulheres, porque são as que mais sofrem os desastres, enfim, que a gente está olhando aí, os desastres ambientais, quando a gente pensa em justiça climática, quando a gente pensa, são as mulheres que hoje são chefes de família, que mais são afetadas, né? Também na pandemia a gente falava sobre isso. Total. Né, quantas mulheres. E a juventude hoje, a gente tem mais de 5 milhões de jovens que não trabalham, não estudam. Outro dia eu vi um outro número, que já são 11 milhões, eu até estava tentando entender que pesquisas são. Então, assim, são dados muito importantes. A gente está num bônus demográfico muito sério, o país está envelhecendo, mas a gente tem um grupo de jovens que não estão nem sobrevivendo. Quando a gente faz um recorte, eu vi o Preto Zezé da CUFA falando sobre o censo que eles fizeram, e esses jovens não estão sobrevivendo. Então, de fato, a gente está aqui num momento que cada vez mais, para esses públicos e trabalhar com ações. Por isso que eu gosto da inclusão produtiva, que é justamente treinamentos que você possa fazer, onde a pessoa possa sair dali apta para o empreendedorismo ou para a inclusão mesmo no mercado de trabalho. Então, a gente está nessa energia e esse conceito mesmo de investimento é fundamental para que a gente não tenha que viver tudo que a gente está, enfim, também agindo, como que aconteceu com essa tragédia do Sul, né? Que aí é o outro lado, né, da história, que a gente também atuou em 3 frentes, até em parceria com a CUFA, a gente conseguiu um recurso de 1 milhão de reais para um fundo emergencial da L'Oréal Internacional, e estamos, né, lá no Sul, atuando nas 3 fases. A gente fez uma doação importante de produtos, fizemos o recurso, e agora em setembro e outubro, a nossa ação de cidadania, os 4 sites, a gente fez separação de produtos, atividades, e fomos para o Sul, com os colaboradores do Sul, com os nossos parceiros, como a Reiter, que é uma transportadora super importante. Fizemos ativações lá, reformando escola, entregando ações, fizemos uma ação de saúde mental e de dermatologia, levando voluntários médicos. A L'Oréal também tem uma área importante de dermato. Então, assim, é muita coisa que a gente está fazendo e, de fato, a gente precisa atuar antes, durante e depois, e de forma muito organizada e estruturada. E é interessante, 2 pontos que me chamam a atenção te ouvindo. Um é ver a Ellen adolescente realizando hoje o impacto na vida de outros adolescentes, ou jovens, né, no caso. O quanto a vida vai te trazendo também. Você não vai me fazer chorar, né, Aldo? Mas Ellen. Mas é lindo ver, é tão bonito ver isso, né? Você colocando para o mundo algo que está muito dentro de você. Segundo é ver assim, o quanto, eu não acho que a empresa atua sozinha, e na tua fala mostra parcerias, CUFA, etc., mas o quanto a gente realmente tem que fomentar para que mais lideranças que estão dentro de grandes empresas entendam a potência do seu lugar de protagonismo no mundo, porque eu sei que não é só a Ellen, não é só, né, cada uma dessas pessoas que você, de alguma forma, pensa quando você está trazendo esse projeto, né? É todo um sistema que tem que olhar para isso como valor. Mas sempre tem aquela pessoa que traz uma semente, que traz a capacidade de costurar estrategicamente uma agenda, de trazer isso como um business case, para que uma empresa de grande porte fale assim, não, isso aqui a gente tem que investir. Seja porque a gente realmente acredita, seja porque a sociedade vai dar valor. Porque essa é a agenda corporativa, né? Ela precisa gerar valor compartilhado para o negócio e para a sociedade. Sim. Agora, nem todo mundo ainda sabe fazer isso, né? Então isso precisa ter... Por isso que eu acho que histórias como o que você está contando, as pessoas precisam ver, não, olha só, é viável, né? Aí daqui a pouco outro fala assim, não, nós também. A gente sabe que o meio corporativo está numa fase de aprendizagem ainda, né? Você falou para 2030, assim, eu acho que tem um desejo de
que a gente leve mais acesso aos jovens, para que mulheres tenham uma passagem, um caminho mais suave, né? Mas eu tenho pensado muito também como que a gente transforma isso em cases, sabe? Porque Sim. tem uma formulazinha, isso que você acabou de descrever, sabe? De identificar stakeholders, de como buscar a sua turma, como é que você, então... Eu tenho pensado também em registrar de alguma forma. Essencial. Eu tenho visto alguns, depois a gente pode trocar um pouco mais sobre isso, mas alguns casos de intraempreendedores fazendo parceria para escrever o caso. Legal. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Vamos falar agora sobre... acho que antes da gente entrar para as 10 mensagens para o mundo, eu queria que, talvez, nas suas palavras, assim, se você pudesse descrever o teu estilo de liderança. Como é que é o teu estilo de liderança? Eu vi um artigo, eu li um artigo e depois eu fui buscar um pouco sobre isso, que eu me identifiquei. Eu tive a oportunidade pelo Instituto Ronald de fazer um ano de treinamento pela Kellogg University. Foi online, em alguns momentos presencial. E eu fui lá buscando, assim, muito técnicas de administração, né? Como é que você faz gestão. E foi muito interessante que eles trouxeram um olhar muito humanista. E que a principal mensagem é: olha para você, e depois a gente consegue, aumentando a nossa consciência, trabalhando todos os aspectos da gestão, da administração e como liderar, né? Então, o primeiro, já tem uns 4 anos, assim, eu acho que me mostrou, assim, um lugar do mundo. Mas esse artigo falava de qual líder você quer ser, o facilitador ou um líder herói. E que a tendência que a gente tem de querer ser herói, ou seja, resolver tudo, ser aquele líder inspirador que todos querem ser, que resolve todos os problemas, que sabe tudo, né? E o facilitador é aquele que facilita os recursos, as condições, num nível mais estratégico para fazer as coisas acontecerem. Sim. Em alguns momentos, sim, se precisar, ele vai descer na operação e desce do high ao low em 3 segundos, mas tem essa sensação do times, né? E eu tenho conversado com outros líderes, inclusive na empresa, e quanto isso, acho que é ainda um desafio, porque eu acho que esse líder herói está estagnado em muitos lugares, inclusive nos liderados. Então, em empresa, essa informalidade, essa facilitação em algumas maneiras de estar sem uma visão hierárquica, às vezes pode gerar uma certa confusão. Uhum. Então, é interessante, assim, ver que, dependendo do ambiente, dependendo da estrutura, até para a gente ser a gente mesmo, tem que ter coragem, né? E você é bem autêntica, eu gosto muito disso. A Ellen fala o que ela pensa. Falo mesmo. Ela abre o coração, é humana. Eu acho que tem uma liderança linda, de verdade. Vamos fazer o nosso quadro 10 mensagens para o mundo? Então eu vou te trazer, na verdade é um ping-pong mesmo. E eu vou te trazendo, você vai trazendo o que te vem à mente. Tá bom. Tá? Uma frase que marcou a sua vida. Olha, minha vida, eu não sei, que é uma frase muito forte, mas assim, recentemente, eu vou falar da marca mais feminina e feminista, que é L'Oréal Paris. Eles têm uma campanha que é Você Vale Muito. E a gente fez um evento aqui em São Paulo com, assim, pessoas que eu nunca vi tantas mulheres maravilhosas que eu admiro, assim, em todas as áreas, de cientista, e elas fizeram um exercício que era uma falar para outra: você vale muito. E assim, foi tão emocionante. Então eu queria falar para você: você vale muito. Obrigada. Você também vale muito. É muito legal. Assim, se a gente pudesse falar isso para todas as mulheres e todas as pessoas todos os dias. Inclusive para si mesma, né? E para si mesma. Olhando pro espelho: Aldinha, você vale muito. É isso. É sobre isso. Um livro. Um livro, vou falar da Mulheres do Terceiro Setor, que eu acho que é o último livro que eu coordenei com a editora Líder. A gente lançou esse ano, então vale a pena. Mulheres são histórias potentes, incríveis. Como é que as pessoas acham em livraria comum? Mulheres Sim. no Terceiro Setor. Depois eu posso passar o QR Code também. Tá bom. Um filme. Tem tantos filmes incríveis, né? Mas eu sou super fã da Oprah. Também. Meu Deus do céu. E eu tinha visto Cor Púrpura há muito tempo atrás, mas acho que naquele momento eu não tinha repertório para entender
E eu revi o atual que ela refez. Cara, é um filme que, assim, eu tô vendo com a Teodora de novo, sabe? Com a minha filha, assim. Eu acho que é um filme que todo mundo tem que ver. Eu vou As duas rever. versões, Ou a segunda é um musical, é mais suave, mas os dois são soco no estômago. Uma liderança pública que te inspira. Vou falar da doutora Albertina Duarte Takeuchi, médica ginecologista, coordenadora aqui do Programa de Saúde do Estado de São Paulo. E foi o primeiro estágio, o primeiro programa que eu fiz sob a coordenação dela. E foi aquela mulher que eu falei, uau! Se eu for 1/10 do que ela for quando eu crescer, eu tô feliz. E essas pessoas são tão importantes, né? Nossa. Elas aumentam a barra pra gente, né? Muito incrível. E uma pessoa para seguir nas redes. Tem tanta gente legal, né? Ai, meu Deus, nomes. Alda, eu tenho seguido muito a Rita, que, enfim, eu acho que tem ali um conhecimento, né, de como é Guilherme, né, que usa a visão da drag para poder contar. Eu aprendo, é realmente um Como processo. É que o pessoal acha, Rita? Eu sou péssima mas enfim, depois não lembro. Depois a gente marca Marca. Quando a gente postar o episódio. Um medo. O medo de não ver esse país se transformar, assim, num caminho de mais inclusão, sabe? Eu sempre tenho esse medo. Temos uma agenda e tanto pela frente, um sonho. Um sonho? Vou nessa linha também, que eu acho que a gente tenha mais oportunidades para jovens, para mulheres. O que é inegociável para você? Eu acho cada vez mais, assim, espaços de regeneração. Eu tenho colocado isso como regra, sabe? Até para conseguir fazer esse ritmo todo aí, né? É um erro que você não quer mais cometer. Não seguir a minha intuição. Dá errado. Dá errado. Por que a gente não segue? Porque às vezes a gente entra no automático. Para mim, está muito claro. Às vezes, todas as vezes que eu não segui minha intuição, eu errei. E por que eu não segui? Cara. Porque eu estava no automático. Porque estavam vários dados em cima da mesa e eu achava que eu tinha que seguir aqueles dados, mas a minha intuição dizia outra coisa. Só que aí você vai no automático e você toma a decisão errada. E por último, o que você quer deixar para a próxima geração? Teodora e todas as outros e outras. Eu acho que confiança no futuro, sabe? Acho que é tão importante. Eu vi uma pesquisa que os jovens estão perdendo a confiança no futuro. Tão triste, sabe? É triste ouvir isso. Então... E eu tô com você nisso. Para mim é um lugar que eu tenho muito buscado trabalhar. Isso conversa, te ouvindo, me ressoa num lugar que eu tenho trabalhado com o Caio, que é meu filho, que é a questão toda dele de autoestima. Porque eu acho que a confiança no futuro está muito também de você acreditar em você. Uhum. É de você acreditar no que você está vendo na tua vida, né? Para mim é um dos principais desafios que a gente tem para a próxima geração, é esse lugar de acreditar, né? De se autoconhecer e acreditar. Bom, a gente está falando aqui com pessoas do mundo inteiro, né? Isso eu já tenho esses mais de 14 episódios. Na altura do teu episódio já vai ter passado de 14. E eu tenho percebido que as pessoas têm se inspirado nas suas próprias vidas com as histórias daqui. Então, queria deixar esse último espaço para você compartilhar uma mensagem para pessoas que estão olhando hoje, seja para uma jornada de atuar com mais protagonismo e gerar impacto positivo, seja para estar num lugar como uma liderança dentro de uma grande organização. Uma última mensagem. Eu acho que eu queria deixar assim que a gente não precisa estar sozinho, sabe? Eu acho que muitas coisas ficam muito desafiantes porque a gente se vê sozinho. A gente já chega num lugar representando a nossa ancestralidade, né? Eu acho que relembrar de onde a gente veio, reafirmar, mas a gente também busca a nossa turma, sabe? Quem são as pessoas? Qual é a nossa tribo? Quem são as pessoas que vão ajudar a gente a fazer as mudanças que precisam? Quem são os aliados, sabe? Quem são aqueles que vão
sustentar junto com a gente a mudança que a gente quer. Então, é fazer isso em rede, em comunidade, fazer junto. Por isso que a gente se conecta tanto, né? É Muito isso bom. mesmo, eu também concordo. A gente se apoia tanto por causa disso. A gente já entendeu o que é isso. É isso. Né? De verdade, obrigada. Ah, que delícia. É muito bom te ter por perto da minha vida e também te ter aqui podendo compartilhar com mais pessoas. E a gente vai estar no próximo episódio, eu e Ellen. A Ellen vai vir pro lado de cada mesa para que a gente possa também trazer mais 2 histórias para que mais pessoas conheçam. Obrigada. Obrigada a você. Gente, então obrigada por mais um episódio juntos e também mais uma vez agradecendo a todo o time da Pares e ao time do ONONO, que é o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF. Obrigada.